Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou Marcelo Gunter e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória na indústria de investimentos, mais especificamente como analista de Equity Research. Também vou mostrar um pouco o que me motivou a começar a falar aqui no Instagram e no YouTube sobre essa carreira que eu considero uma das mais atraentes do mercado financeiro, tanto sob o ponto de vista de desafio intelectual, aprendizado, quanto do ponto de vista de remuneração, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, a gente não pode ser hipócrita, né? Muita gente que se interessa no mercado financeiro tem a ver também com a remuneração, né? Um fator importante. E no nível top do top do jogo de Equity Research, uma carreira de analista aí num banco estrangeiro, ela varia aí, pode no nível júnior, de um analista que já está efetivado, etc., mas pode chegar a US$ 100.000 por ano, enquanto que um chefe de análise, né, que é um cargo super difícil de você chegar, etc., mas para quem pensa nessa carreira no longo prazo, não é impossível. É uma carreira aí que pode remunerar até US$ 1,5 milhão por ano no sell side, né, que são os analistas que trabalham nas corretoras, em contraposição ao buy side, que são os analistas que trabalham nas assets, né, nas gestoras de recursos. Então, assim, a ideia hoje é eu vou contar um pouco da minha trajetória aí para vocês me conhecerem. Eu comecei esse canal no YouTube e essa conta no Instagram há pouco tempo. A ideia aqui eu vou ter essa conta para contar aí sobre o que eu aprendi em mais de 20 anos de carreira nesse mercado. Grande parte dessa carreira foi como analista de Equity Research e hoje eu estou muito motivado aí para o pessoal mais novo, ou mesmo o pessoal da minha idade, que queira melhorar como analista. Então é isso que eu vou fazer nesse canal. Contando a minha carreira, né? Eu comecei a minha carreira assim que eu me formei na GV. Eu me formei na GV em Administração de Empresas em 2002. Então, a gente está em 2024, eu tenho mais de 20 anos de experiência em funções sempre ligadas a finanças. Boa parte desse período eu atuei como analista de Equity Research, tanto no sell side quanto no buy side, e eu tive também alguma experiência como trader, e em alguns lugares que eu passei no buy side, eu fui trader, algumas vezes eu tive que assumir essa posição porque estava faltando o time no mercado tem a característica de muitas vezes mudar muito rápido, né? Quando o mercado está aquecido, às vezes você recebe proposta para ir para outro lugar. E teve algumas situações que eu tive que atuar como trader, que é uma coisa boa, né? Quando você é analista, você saber uma função mais nervosa, mais ligada ao dia a dia do mercado. Enquanto que analista é uma função que você pode ficar mais concentrado, estudando as empresas. Mas eu tenho uma certa experiência como trader, também uma breve passagem na economia real. Já trabalhei com reestruturação de empresas, como diretor financeiro, como CFO de uma empresa, e também já atuei em venture capital, né, investimento em startup. E ambas funções, essas mais ligadas à economia real, elas utilizam aí um dos pontos centrais do que eu vou estar passando para vocês aqui, que é a questão de modelagem financeira. Apesar de que o foco aqui da minha conta, aqui minha presença nas mídias sociais, eu vou estar passando muito de modelagem financeira e outros aspectos mais ligados a equity research, não a aplicação em outras profissões de finanças. O meu primeiro emprego, depois de ter sido estagiário na BMF, né, atual B3, e no Banco Itaú, meu primeiro emprego, brevemente, eu fui analista da área de relações com investidores do Itaú, na verdade do Unibanco, né, que foi comprado pelo Itaú, onde foi um bom ponto de partida aí, porque eu estava no outro lado, né, eu estava no lado das empresas. A área de relações com investidores, para quem não conhece, é uma área que ela, ela faz a interface, é a área da empresa que atende os investidores e que explica o que está acontecendo na empresa. Então, quando eu me tornei analista, eu era consumidor dessa informação, né? Quando você é analista de investimento, você liga para a empresa, entra no site, acessa os documentos para entender o que está acontecendo. E meu primeiro emprego foi nessa área do Unibanco. Sendo bem honesto,
eu não gostava nada desse emprego porque eu estava sempre querendo, meu desejo era ir para o mercado financeiro e até que surgiu minha primeira oportunidade, né? Eu trabalhei numa empresa de investimento chamada Latour Capital, que era uma empresa que só tinha uma empresa de focada de investimentos alternativos, né? Alternative Investments, e era a porta de entrada, como disse um ex-chefe meu, Alexandre Koch, que foi presidente da Merrill Lynch no Brasil, e, e o meu chefe também, hoje em dia meu amigo Bruno Miranda, eles me deram a definição de que a Latour é uma porta de entrada para o investidor gringo, investidor estrangeiro entrar no Brasil em investimentos alternativos. Né? E aí eu estava na área focada em trading, muito focado em arbitragem de ADRs, que é você arbitrar, é você operar a diferença de preço entre ativos listados na Bolsa de Nova York e aqui na Bovespa, tanto cash equities quanto opções. E eu fui lá na Latour, eu fui trader e também performei um pouco do papel como analista. Mas realmente eu considero que a minha carreira de analista começou quando eu recebi eu fui indicado por um amigo, e aí eu tive a oportunidade de começar como analista de Equity Research no sell-side, né, trabalhando na corretora do Banco Fator, que à época era uma corretora que tinha alguma relevância, depois ela foi perdendo relevância, mas ela entre as corretoras locais, ela tinha uma certa posição. Não era o lugar ideal que eu queria estar, mas foi como eu comecei minha carreira. Mas foi uma oportunidade muito boa aí de aprendizado. Eu fiquei super feliz de conseguir essa vaga no Banco Fator. Eu lembro que eu fui fazer entrevista com a Lica, né, que era a chefe de análise. Eu trabalhava no Banco Iguatemi, na frente do Shopping Iguatemi, aqui na Faria Lima. E aí eu desci para almoçar com ela lá no Shopping Iguatemi. Fiquei super feliz, super nervoso, assim. E aí acabou dando certo, eu recebi uma proposta. Eu fui para ser o segundo analista, né? Nesse mercado você tem uma hierarquia que você tem sempre o analista líder, que cobre um determinado setor, e eu fui trabalhar com um cara chamado Eduardo Puziello, e, e ele cobria, eu me lembro que na época, se eu não me engano, ele cobria 12 empresas, né, de setores diversos, cobria empresas aéreas, empresas do setor de materiais de construção, como a Eternit, Duratex, e empresas de bens de capital, que era um setor de small caps, né? Empresas como Randon, Yoshi Maxion, VEG. Eu lembro que eu cobri VEG lá em 2007 enfim, é uma empresa que a gente mais gostava lá. Mas enfim, aí eu fui para ser o segundo analista do Eduardo Puziello, assistente dele, aí sei lá, passou um período de cerca de 6 meses e ele recebeu uma proposta de uma corretora americana chamada Raymond James. Ele foi para ser o analista lá, o primeiro analista lá, e eu assumi a cobertura dele. Mas o ponto importante de eu falar aqui, que tem muito a ver aí com o que eu estou fazendo aqui nas redes sociais, né, de querer e eu vou ensinar, passar conhecimento e transmitir minha experiência, é porque foi bom para mim, porque eu passei a ser o primeiro analista, eu passei a ser o chefe, mas eu tive uma dificuldade enorme, porque eu herdei uma cobertura de 12 empresas sendo cobertas, já eu não dominava muito bem ainda pelo pouco período que eu estava, não dominava os modelos, eram empresas muito diferentes, então assim, a demanda por aprendizado é muito maior quando você cobre 12 empresas, sendo que várias delas não tem nada a ver uma com a outra. E aí, o que eu fiz, e aí começou a minha trajetória, né? Fui atrás de conhecimento, aí eu meio que me tornei, fiquei de certa forma até obcecado por aprender o que eram melhores práticas nessa indústria, né? O que os analistas bons fazem. E na época eu acabei acessando alguns amigos que se formaram comigo na GV e que trabalhavam em investment banking, em bancos americanos, etc. E aí eu fui indo atrás, descobri como eles faziam treinamento, as pessoas lá fora, em Nova York, que davam treinamento para eles. Aí eu aprendi a modelar da maneira que os americanos de banco de investimento gringo faz. E isso permitiu ali eu gerenciar essa situação na Fator.
eu acabei, comecei a performar melhor, etc., falar com o cliente, e aí alguns clientes me indicaram para o Banco Safra e eu acabei recebendo uma proposta, fui chamado pelo Banco Safra, não estava nem procurando sair do fator, e foi uma proposta muito boa na época. Era outubro de um determinado ano, e eu me lembro que para trabalhar em novembro e dezembro no Banco Safra, eu, 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 eu recebi um bônus mais do que 2 anos de trabalho na Fator, porque o Banco Safra estava montando uma área de corretora, de equity research, de banco de investimento, e aí no Safra foi a grande oportunidade aí da minha carreira. Eu fui contratado pelo Sérgio Goldman, e essa época, além desse bônus, meu salário dobrou. E só que aí veio, junto disso, né, veio uma pressão para fazer o tal do início de cobertura. Quando você está numa corretora no sell side, você tem que ter opinião sobre as empresas. Eu fui lá para cobrir o setor de transportes, e transportes envolve empresas aéreas, empresas de pedágio e algumas empresas como na época Localiza, Júlio Simões, que hoje é o grupo, que hoje é a JSL. E ao cobrir essas empresas, você chega na instituição e você tem que você recebe uma pressão para rapidamente estar com o seu início de cobertura, que é um relatório no qual você dá uma opinião bem fundamentada se você acha que tem que basicamente comprar, vender a ação. E aí, de novo, aí essa questão de eu ter aprendido a modelar de maneira correta me ajudou muito, né, no Safra, e eu consegui ali entregar o que eu precisava. Essa questão de modelagem, de modelar de uma maneira eficiente, que é algo no qual eu já falei, sou, de certa forma, dá para dizer, meio pesada a palavra, mas eu sou obcecado com isso. E aí no Safra eu fiquei por 2 anos lá, e da mesma forma que aconteceu do Fator para o Safra, aconteceu do Safra para o HSBC, que eu recebi uma proposta, e só que no HSBC é um banco estrangeiro, é um banco que eu não considerava o top, não, não é o top o maior desejo de quem é analista e quer jogar o topo do jogo. Os analistas na época olhavam mais bancos como Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, mas o HSBC já era um banco gringo e eu tinha toda uma estrutura muito maior, um alcance muito maior, atendia mais cliente gringo do que no Safra. Só que lá eu fui para ser o segundo analista, né? Eu fui para receber mais, o salário aumentou, o bônus aumentou, só que eu não tinha mais autonomia de poder usar os meus modelos, fazer meus modelos. Eu fui para ser assistente de um analista sênior de transportes. Então, assim, foi bom para o meu bolso, mas para minha autonomia de trabalho não foi muito bom. É, mas mesmo assim eu fiquei um tempo lá, e depois eu voltei, depois desse tempo no sell side, que deu aí um total de mais de 7 anos. Eu voltei pro eu voltei pro sell side, pro buy side, desculpa, acabou a luz aqui. E voltei para o buy side, e aí eu fui trabalhar na Claritas Investimentos, que é uma das pioneiras do mercado de fundos long and short no Brasil e de gestão independente. E depois eu fui para a Evolve, né, que é uma gestora que alguns amigos que se formaram comigo na GV e têm também muita experiência, mais que eu até no mercado, no buy side, resolveram montar, assim, e aí uma diferença muito grande, porque a Claritas, eu tive a oportunidade de ser buy side e cobrir o setor elétrico, que é um setor super complexo, talvez muita gente vá concordar que é o setor mais difícil de modelar na bolsa, porque as empresas são super complexas a forma de se modelar, você construir um modelo financeiro, e é um setor que muda muito a regulação, você tem que acompanhar a mudança regulatória que acontece de semana a semana, as coisas mudam, você tem que ser muito organizado para acompanhar essas mudanças e fazer isso refletir no modelo. E então a Claritas era uma casa muito grande, que, que é muito grande. Na época chegou a ter 14 bilhões, se eu não me engano, sob gestão total, né? Os fundos de equity tinham na ordem de grandeza de 2 bilhões. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edu, que é Eduardo Moraes, que é um cara muito bacana e muito sênior. E ele aprendi bastante aí do setor elétrico.
ele era meu portfólio manager, né, o gestor dos fundos, e eu considero uma experiência que aumentou muito a robustez da minha parte de modelagem, não na parte conceitual, não na parte de modelo em si, de mecânica de modelo, mas na parte de pegar um setor que é casca grossa, que é complicado. E depois disso eu fui para uma empresa chamada Evolve, né, conforme eu já disse. Essa empresa estava começando, é praticamente uma startup, um fundo que antes era um clube de investimento, que esses meus amigos são sócios. Fiquei um tempo lá, e lá eu cobri os setores de saúde e healthcare por um tempo, de saúde e retail, né, empresas de varejo. E hoje eu tô aqui, hoje em dia, né, eu não estou mais atuando como analista porque eu sinto um desejo muito grande, né? Eu sou um analista que eu tive durante minha carreira uma preocupação muito forte de trazer as melhores práticas, de ver o que os melhores analistas fazem, sempre essa obsessão aí de meio que desenvolver processos e formas de tornar a profissão de analista mais eficiente. Eu fiz isso na minha carreira, desenvolvi muita coisa e hoje eu estou num momento que eu quero dividir isso com os outros. Eu tenho alguns alunos aí de mentoria já e é muito gratificante você ver quando as pessoas estão. Você poder ter a habilidade de transferir o seu conhecimento para pessoas mais jovens e elas conseguirem performar nesse mercado que, na minha opinião, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu já trabalhei em grandes instituições, principalmente quando você está no buy side, você enxerga muito o modelo de outros analistas de instituições, de todas as instituições, de todas as corretoras, e eu vejo nesse mercado uma oportunidade imensa de trabalhar da maneira correta, né? Esse mercado é um mercado que tem uma forma de treinar que é chamada, o termo em inglês que é usado é sink or swim, né? É uma cultura de assim, ou você aprende e se vira aqui, e pega meio que costura o paraquedas no ar, ou você se esborracha no chão e se ferra e se afoga. Então, assim, a ideia nesse canal, e para isso que eu fiz essa live de hoje, é meio que uma live introdutória aí para dizer que eu vou estar compartilhando aqui o meu conhecimento como analista. Uma parte pesada disso é modelagem financeira, que é um aspecto super importante do trabalho, mas tem outros elementos aí de research qualitativo, gestão do tempo, como você fazer melhor a gestão do seu tempo, até como você equilibrar um pouco sua vida, né? Analista eu já adianto que é uma profissão que não tem muito você querer um equilíbrio de trabalhar das 9 da manhã até às 6 da tarde, porque demanda realmente pessoas que queiram fazer isso, que tenham uma paixão por mercado financeiro, mas você sendo essa pessoa, você vai se beneficiar muito aqui do meu conteúdo, eu acredito muito nisso e das coisas que eu vou passar nesse canal, especialmente na parte de modelagem financeira, porque se você aprender a fazer isso bem feito, isso não é ensinado em faculdade, e na minha concepção, pouquíssimos lugares ensinam mesmo como é feito na vida real, aprender ali os detalhes do dia a dia e como modelar e etc. Isso daí é uma parte do trabalho de analista de equity research que toma muito tempo e que você pode se prejudicar muito se você fizer de uma maneira ineficiente, porque você vai errar, você vai se queimar, você vai deixar de ter oportunidades como eu tive de ir do fator para o Safra e do Safra para o HSBC, e você vai perder essas oportunidades e você eventualmente vai perder o emprego porque fez errado. E além disso, se você já é analista e se você aprender a modelar de maneira mais eficiente, aí você vai conseguir sobrar mais tempo para você ir atrás do que os outros não estão vendo, né? Porque o mercado de o que é o modelo financeiro? O analista de equity research, a síntese do trabalho é que ele tem que dizer assim se ele é o sell side, ele tem que dizer para os clientes, para o mercado, para quem opera naquela corretora, e são os clientes da corretora, ou para quem é analista buy side, você tem que dizer para o cara que está gerindo a carteira, que é o portfólio manager. Você tem que falar assim, compra ou vende essa ação.
E para fazer isso, você tem que fazer uma série de trabalhos quantitativos e qualitativos, mas a síntese desse trabalho é você calcular um target price e dizer assim, olha, a empresa na bolsa está valendo 15. Nas minhas contas aqui, essa empresa vale 25, então eu acho que tem que comprar. E boa parte desse trabalho que toma mais tempo, ou que toma muito tempo, é fazer o modelo financeiro. Se você for ineficiente ao fazer esse trabalho, tem duas coisas. Você não vai conseguir olhar muitas empresas, você vai ser lento e você vai estar sempre correndo atrás do rabo apagando incêndio. E uma hora você vai dançar. Ou uma hora, se não dançar, você vai deixar de pegar as melhores oportunidades. Então, assim, aqui nesse canal eu vou estar passando conteúdo prático de como você ser um bom analista de equity research e de como modelar da maneira correta, porque isso daí na minha opinião, é a alavanca mais importante. Não é a coisa mais importante do mercado, porque o mercado, você gerir um portfólio, decidir se você vai comprar ou vender uma ação, é um trabalho que pode ser bastante complexo e você precisa ter tranquilidade e serenidade para entender o que está acontecendo, mas também ter agilidade e sangue no olho para tomar a decisão. E você só vai conseguir ter essa serenidade misturado com esse sangue no olho se você estiver fazendo a coisa tecnicamente correta, que é o que eu vou ensinar por aqui. Então, assim, a ideia dessa live hoje era isso, era falar um pouco aí das minhas credenciais, da minha experiência de mercado. Eu já cobri mais de 8 setores aí da Bolsa na minha vida, cobri muita empresa, tenho um network bastante, graças a Deus, bastante relevante nesse mercado. Conheço é, até pelo tempo de mercado, né? Vários amigos aí em posições importantes nas corretoras, gestoras. É um mercado que eu sou apaixonado e eu estou aqui agora fazendo esse trabalho, vou começar a fazer esse trabalho de compartilhar esse conhecimento, não mais operando como analista, mas dividindo com vocês aqui, porque eu acho que tem um desperdício gigantesco. É uma das profissões, como eu disse aí, que pode. Você tem profissionais que ganham até US$ 1,5 milhão, esse número não fica com ele na cabeça, porque é muito difícil chegar nesse nível, mas é uma profissão que é uma mão de obra que é super caro, o analista, e muitas vezes ele opera de uma maneira ineficiente. Não faz sentido você ter um cara caro operando de um jeito ineficiente. Se ele podia fazer 10, não tem por que ele fazer um de performance. E acreditem, tem muita oportunidade para melhorar e eventualmente você vai conseguir uma cadeira por conta desse conteúdo aqui que eu vou passar para vocês. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê logo mais. Um abraço.